Mas não, foi o contrário. A história é profunda, é muito bem detalhadinha, é interessante, e o fundo dela, o final, é um romance com comédia. É totalmente ao contrário. Se a metade dos animes desse nível tivesse essa complexidade de história, não existia mais anime ruim. Fala, meus queridos! Eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. E agora, nessa última temporada que a gente teve, agora em outubro, teve um anime principalmente que me surpreendeu muito. Eu até tinha colocado ele em algumas listas do canal, só que lá no finalzinho, mais pra ser aquele anime pra passar o tempo. Só que ele veio muito melhor do que eu imaginava e por várias razões. E eu também quero agradecer a cada um de vocês pelo imenso apoio que vocês estão dando pro canal. A gente já é quase 5.000 inscritos e todas as críticas construtivas e as ajudas e o apoio que vocês estão dando pro canal, meu muito obrigado. E nessa história aqui, era pra ser um romance com comédia com aquele fundinho quase transparente de premissa meramente interessante. Só que a questão é que não foi isso que eles entregaram aqui. Porque nós temos a história de uma garota, que ela é uma nobre, que acabou casando cedo, ali por volta dos 12 anos de idade, com um príncipe, e ela também foi sempre muito forte, tinha bastante mana, e até lutava pelo reino dela na linha de frente. Era uma cavaleira completa. Só que depois, quando adulta, ela acabou descobrindo que o príncipe tinha atos amorosos com a própria irmã, e por descobrir esse segredo, ela foi condenada à morte por crimes que na realidade não tinha cometido. Mas na hora que estão quase levando ela de arrasta pra cima, ela se joga de cima de uma torre e simplesmente volta no tempo pro exato momento em que o príncipe pediu a mão dela em casamento. Aí ela tenta ficar fugindo dele de um lugar pro outro, mas não consegue e no final, como última tentativa para escapar daquele futuro, ela segura as roupas de um nobre sem nem ver quem era esse cara e diz que ela não pode aceitar o pedido de casamento do príncipe porque ela tá perdidamente apaixonada por aquele cara de quem ela tava segurando as roupas. E esse cara que ela nem viu quem era, na realidade é conhecido como Imperador Dragão, que é amaldiçoado e ainda lá no futuro ele foi um grande vilão que dizimou tudo por onde passava, dizendo até para não deixar nem as crianças ou mulheres escaparem. E já de início um ponto mais pesado na obra que me surpreendeu porque eu acreditava que seria uma premissa muito mais light. Mas na realidade, agora que ela vai ter que se casar com o Imperador Dragão, ela descobre que ele é super gentil, super amoroso e o passado dele é muito mais complexo. E de novo, mais uma parte que eu não achei que teria toda essa complexidade, que os personagens teriam todo esse aprofundamento, que seria uma história um pouquinho mais rasinha, só pra chegar num fim qualquer, mas não é isso de novo que vai acontecer. Porque ele é um filho bastardo e um dos últimos a ter o direito ao trono como rei. A questão é que ele nasceu conseguindo ver um certo dragão, que é um antigo deus, e quem consegue vê-lo é porque seria a própria reencarnação dele. E fazia séculos que nenhum rei conseguia, e a maior parte do problema começa quando todos da linha de sucessão antes dele começam a ir de arrasta pra cima, um após o outro, de umas formas muito esquisitas. E mesmo que ele não tenha feito nada disso, ele não tenha nada a ver com essas mortes, é como se o trono quisesse que ele fosse rei. Aí o pai dele, por não ter mais o que fazer, coloca-o como rei, mas some do castelo, e a sua mãe, no dia da sua coroação, tirou a própria vida. Por isso que ele foi dito como amaldiçoado. Só que isso tudo aconteceu na realidade porque lá no passado existiu o deus dragão e uma deusa e eles se amavam, mas acabaram discordando em como tratar os humanos, ficando o deus dragão de um lado do continente e a deusa do outro, basicamente separado entre dois reinos que ficavam criando guerras e mais guerras entre si. E a deusa continuou apaixonada pelo dragão, ficando até meio doida e tentando amaldiçoar as terras onde ele estava. E o dragão conseguiu uma nova esposa com muito poder mágico que ajudou ele a fazer uma barreira para parar essa maldição. E a deusa ficou bicuda, com ciúme, passando o rodo em todo mundo que ficava no caminho de qualquer um que viesse a ser a reencarnação dele. E aí sim a gente tem o atual Imperador Dragão, que tem essa maldição e quer se casar de fato com a Protinha, porque ela tem um poder mágico muito alto e poderia fazer essa barreira também, mas a deusa quer impedir isso de qualquer maneira. Fala sério, nem você esperava por essa profundidade em um personagem até agora. Se a metade dos animes desse nível tivesse essa complexidade de história, não existia mais anime ruim. E a partir daí é que a gente tem todo um romance entre os dois que vai evoluindo em meio a alguma comédia, mas principalmente toda uma trama tanto para derrotar a deusa,
quanto para se livrar do príncipe que continua no pé da garota porque ele não se conforma que ela não aceitou o noivado, e várias outras situações onde quase todos os lugares veem o Imperador Dragão como alguém ruim e por isso querem acabar com ele. Então, meio que a missão final, principalmente dela, é tanto ser a sua esposa quanto mostrar para o resto do mundo que ele não é ruim ou tão ruim assim. Só que para isso também ele vai ter que mudar um pouco o comportamento dele. Isso porque com ela, ok, ele é bondoso, ele é amoroso, só que em muitos momentos ele mostra um comportamento que ele também consegue virar um maníaco por sangue e ficar querendo passar o rodo em geral, o que dá uma profundidade muito legal pra ele, porque de fato parece que ele vai virar um vilão. E é bem legal também as cenas dele mudando de personalidade. E não querendo dar grandes spoilers, mesmo que até aqui já foi bastante coisa, já deu pra ver que é uma história muito interessante, é bem mais completo do que a grande maioria dos animes desse nível, só que não para por aqui, porque tem muito mais trama, muito mais segredos, a menina também consegue meio que ver uns pontos no futuro, a deusa tá envolvida em muito mais coisas, o que começa a se intensificar na metade pro final da obra. E isso me chamou muito a atenção. Porque quando parece que acabou a história, que a gente só vai ver as coisas se resolvendo a partir de agora, cai no colo da gente um monte de informações e isso é muito satisfatório, principalmente por um anime onde eu não esperava nem metade disso. Era pra ser um anime de romance com comédia, com aquele fundo clichê, história rasa, sem muito sentido, mas não, foi o contrário. A história é profunda, é muito bem detalhadinha, é interessante e o fundo dela, o final, é um romance com comédia. É totalmente ao contrário. E agora, mais uma cena que eu fiquei... Ih, rapaz. É que assim, ela voltou no tempo, né? Ela era adulta, voltou no tempo, só que agora ela tem 12 anos de volta. E eu queria ter 12 anos de volta pra conseguir comprar o Bitcoin a R$2. Que tristeza. E tem algumas cenas que ele beija ela. Mas qual é a idade dela? Ih, rapaz. E eu sei que é pra ser numa era medieval, né? O conceito de idade era totalmente diferente, só que é complicado mesmo assim colocar isso numa história hoje em dia. Mas o legal é que eles não deixaram isso tão explícito. Meio que parece que foi isso que aconteceu, mas ninguém viu de fato. Porque quando vai ter essa cena, literalmente só dá pra escutar o barulho do beijo, só que a cena em si não se mostra. Então, pode ser que tenha sido na bochecha. A gente vai acreditar que sim. E agora vem a grande questão, que de fato me surpreendeu e transforma ele num bom anime, mesmo sendo desse nível. Porque tenta imaginar o que você esperaria de um anime que tem um baixo orçamento, que você não conhece praticamente ninguém da equipe de produção, que a light novel e o mangá, menos ainda, ninguém sabe nem de onde veio isso. O que você esperaria? Provavelmente aquela obra sem graça, clichê, personagem razoável, história ruim, animação pior ainda. Só que não foi isso que eles entregaram aqui de novo. E tem que dar os parabéns para a equipe dessa animação, que a maioria são nomes mais desconhecidos, mas o diretor-geral que coordenou o negócio todo é o mesmo de Shokugeki no Soma. Já teve também em One Punch Man 2 e alguns outros mais desconhecidos. Só que isso fica muito claro quando a gente olha pro anime e percebe que mesmo com um orçamento baixo, a qualidade da animação tá bonita. Coisas que a grande maioria dos outros animes, às vezes com um orçamento maior ainda, não consegue entregar. Os personagens são bem limpos, os detalhes aqui também, todo o cenário, por mais que não tenham tantos assim, são bem limpos, de um modo que não fica uma cena sem nada atrás dos personagens, aqueles sem graça que tem um monte de anime que tá fazendo isso agora, mas também não tem muitos detalhes que poderia encarecer mais o negócio. E uma coisa genial foi que na maioria das vezes, enquanto um personagem tá falando, eles desfocam o fundo fazendo com que tudo que pudesse ter de imperfeição ali sumisse. Aí dá uma ideia de que tá mais bonito. Ainda mais que nessas mesmas cenas, eles deixam os personagens muito bonitos e com uma animação bem limpinha, bem fluida deles falando e fazendo todas as movimentações e colocando uma borda preta maior nos personagens do que de costume. E isso funciona para destacar mais ainda eles no meio do cenário e chamar mais atenção. E com todas essas questões do personagem ser mais bonito, ter essa bordinha um pouquinho mais grossa e também o fundo um pouquinho desfocado,
leva a gente a entender que o anime tá mais bonito ainda, que essas cenas são acima da média. E isso é de se admirar porque, de novo, para animes desse nível é difícil ver uma qualidade, um padrão tão bom assim a obra toda. E aí vem as partes de comédia e ação, que foi mais uma animação aqui muito acertada, porque eles focam um maior trabalho ou uma maior parte do orçamento para cenas mais complexas, como as lutas. E a comédia em si, eles trabalham com uma cena mais estática, né? Mudando a animação, principalmente da protagonista, para algo mais fofinho, mais bobinho, mais básico e mais fácil de fazer também, com uma borda maior ainda nos personagens e ela fazendo alguma careta ou algo assim. E as movimentações nessas partes engraçadas, por mais que sejam bem simples, às vezes o que acontece é só ela mudando o semblante ou olhando de um lado para o outro, coisas bem simples, mas que ficaram muito boas por causa dessas execuções redondinhas que eles fizeram o anime todo. Não tá aquele negócio quadrado, mal movimentado, parecendo que alguém mexeu os personagens no pente. Igual um anime que a gente teve esse ano ainda, e o orçamento foi praticamente a mesma coisa. Oh, no, 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 no. Então dá pra ver que eles conseguiram fazer um bom trabalho com o pouco que eles tinham pra realizar ele. Principalmente nas partes de comédia, essa parte que tem mostrando o rosto dele, pra mim ficou muito bom. Eu dei risadas sinceras e honestas, coisa bem difícil de acontecer. E em todo o anime tem essa animação mais limpa, mais bonitinha, que é uma satisfação imensa de você ver 24 minutos, todos os episódios com a mesma animação, com o mesmo padrão de qualidade. Agora, na parte de ação, que por mais que não tenham tantas, mas por se tratar de um anime de romance, eu achei até que não ia ter, mas tem sim, e elas são mais curtas, mas que satisfaz. E quando a gente olha essas partes, a movimentação dela de um lado para o outro, lutando com a espada, usando as magias, tá bem legal, os efeitos de impacto das magias tá bem bonito também, sem muito exagero, enquanto mantém ainda o padrão de qualidade da animação. Gente, se a maioria dos animes padrões básicos que a gente tem, principalmente aventura e isekai que a gente tá tendo agora, seguisse metade do que eles estão fazendo aqui, a gente não teria tanto anime ruim, a gente não teria tanta reclamação. Até porque também não tem aquele uso excessivo, maçante do 3D, coisa que eu te desafio a você olhar e me dizer o que tem de 3D. Porque algumas cenas são tão rápidas ou tão bem utilizadas da forma correta o 3D, que não parece que é 3D. Tanto que a gente teve um anime até recentemente que era pra ser uma obra muito boa, um isekai, padrão, meio clichê, mas o mangá tem uma história tão legal, só que quando lançaram a adaptação para anime, foi tão exagerado o 3D que ficou horrível, jogou lá pra baixo a qualidade do anime. Mas claro, aqui também não é tudo feito só de acertos, né? Tem toda uma parte que tira um pouco da qualidade do anime, mas que essa já era um pouquinho mais esperado porque é um anime de baixo orçamento e de menor nível. Mas falando em alguns pontos mais problemáticos, é tanto o fato de que a história parece querer chegar em um clímax mais alto, só que nunca consegue, fica lá perto, mas nunca de fato alcança o que deseja, né? Tem alguma comédia, parece que vai ser muito engraçado, mas bate na trave. Tem uma ação, parece que vai ser super emocionante, bate na trave de novo, e todas as outras questões, os outros temas abordados no anime acabam seguindo a mesma linha. Tem também toda a questão desse pós-início, dentre o episódio 2 até o 5º, porque não foram ruins. Tem partes boas, bem engraçadas, e até mesmo a parte do Imperador Dragão ficando boladão, tá muito legal, só que deu uma esfriada na história muito grande em comparação ao que foi mostrado no primeiro episódio. E também tem uma coisa que me deixou um pouco indignado, mas não estragou minha experiência por completo, que foi a utilização grande desses focos e trocas rápidas de um personagem pro outro ou de uma cena pra outra muito louca. Nossa, isso ficou muito ruim. Porque me lembrou muito aquelas cenas dramáticas das novelas indianas, sabe? Que eles colocam uns 300 tipos de foco e efeito diferente pra dar um mega drama, só que acaba ficando um negócio muito esquisito, mas assim, deu pra entender o que eles queriam passar, só que não foi uma boa escolha de como fazer isso. Então, esse anime me surpreendeu bastante, positivamente, porque não era nada disso que eu tava esperando pra ele, e que venham mais animes assim, né? Surpreendendo a gente positivamente e com essa mesma qualidade padrão.
Agora, na questão do anime, ele vai ter 12 episódios. A princípio, o que se diz é que vai ser um final fechado, até porque a light novel e o mangá já se encerraram. E o que indica é que eles vão conseguir colocar todo o mangá nesses 12 episódios. Só que não me parece que vai dar certo, porque ainda tem muitos capítulos para serem adaptados, a não ser que eles comecem a rushar. Só que o problema é que se rushar demais o final, pode perder um pouquinho da qualidade da animação. Então, eu espero que eles não estraguem tudo o que fizeram até aqui agora. É isso aí, pessoal. Deixa o seu comentário para eu saber se você tá acompanhando esse anime, o que você achou dele, e também curta o vídeo para dar aquela força pro canal, se inscreva para não perder nenhuma indicação e novidade sobre o mundo dos animes. Meu muito obrigado e valeu!